A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir. Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos fazer dois estudos. O estudo do capítulo 14 e do capítulo 15. Eu vou ler primeiro o capítulo 14 e a palavra do Senhor diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se esses outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Amados, nesse capítulo 14, inicia-se uma visão dos 144.000. Quem são os 144.000? Que são os 12.000 de cada tribo de Israel, que são descritos como sendo selados por Deus e protegidos contra a sua ira. São os escolhidos de Deus, que são protegidos e preservados durante os últimos dias. Neste capítulo, nós temos 3 anjos que são enviados para proclamar as mensagens de Deus para o mundo. O primeiro anjo proclama a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. O segundo anjo, ele proclama a condenação para aqueles que seguem a besta e o falso profeta.
E o terceiro anjo proclama condenação para aqueles que adoram a imagem da besta. Nesse capítulo é visto como uma profecia sobre os últimos dias antes do retorno de Jesus, mostrando que haverá um grupo de pessoas escolhidas por Deus que são protegidas e preservadas durante esses dias. Mostra também que haverá anjos enviados para proclamar a mensagem de Deus para o mundo e alertar as pessoas sobre as consequências de seguir a besta e o falso profeta, bem como adorar a imagem da besta. Lembrando, amados, que a igreja, ou seja, todos que têm a marca da promessa, todos que estão escritos no livro da vida, estarão protegidos por Deus. Portanto, essa palavra me traz uma reflexão para te dizer que você tem que ter uma decisão na sua vida. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. A palavra está dizendo, e daqui em diante vai ter coisas mais graves. Então estamos vivendo um momento que você tem que se redimir. Você tem que olhar e falar, não, eu tenho que entregar minha vida a Cristo. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Eu tenho que mudar de vida. E o momento é esse. Não é só nós estudarmos a escatologia e temos uma língua evangeliquez e falar bonito, ir para a igreja e dar glória e falar em línguas e ouvir profecias, não. A gente tem que ter uma vida com Deus. Amém? Mas vamos dar continuidade no estudo. Eu quero ler para vocês o capítulo 15. O capítulo 15 ele diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Se consumou. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, a sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Pois por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cinzas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém? Capítulo 15 marca uma nova cena de visão, onde João tem essas visões. É feita uma preparação para a consumação do juízo, com a introdução de 7 anjos que esvaziarão as 7 taças. Enquanto os selos e as trombetas retratam julgamentos parciais, as 7 taças retratam julgamentos que estão prestes a ser consumados, portanto são os últimos. Então vamos lá, mar de vidro sugere a libertação de Israel no Mar Vermelho, com suas águas avermelhadas pelas pilastras de fogo. Portanto, a ênfase, na realidade, ele dá uma ênfase na segurança dos remidos, tá ok? Ele faz uma analogia, mas ele dá uma segurança dos remidos. O cântico de Moisés é a redenção após ter cruzado o Mar Vermelho, ou seja, a redenção após ter terminado aquela escravidão de tantos anos, de tanto flagelo, de tanto problema. Quando eles passam ali, Moisés, esse cântico dele, ele mostra a redenção. E o cântico do Cordeiro é uma celebração do julgamento, poder e soberania de Deus. O tabernáculo do testemunho é literalmente a tenda do testemunho, a palavra exata que descreve o antigo tabernáculo, um texto
grego, no caso, né, é de Êxodo 40, 34, 35. Isso aí é a referência, tá? A partir você pode falar assim, mas o Velho Testamento é hebraico, mas ele também foi tudo na Septuaginta, foi a Bíblia toda traduzida para o grego, tá? Então aqui nós estamos colocando no grego, para você entender melhor. A partir desse complemento celeste do tabernáculo terreno, os 7 anjos virão para executar o julgamento. Quando ele fala aqui que o santuário se encheu de fumaça, ele está dizendo encheu da glória, do poder de Deus, e ninguém podia entrar, porque agora estava inacessível. Não serão ouvidas, preste bem atenção nesse momento, não serão ouvidas petições, intercessões adicionais, até que o juízo final esteja completo. Veja como é sério essa parte escatológica, essas profecias. Veja como é tão sério isso. Então, crente que está estudando comigo escatologia, pare de brincar de crente. Pare de ficar julgando, olhando, falando coisas que não deve e comece a andar reto perante Deus. Comece a ter mais comunhão com Deus. Veja se você está agradando a Deus ou não. Veja se você tem consciência de tudo para você lá na frente não estar adorando um Deus falso, adorando a besta e pensando que está adorando a Deus. Então se aprofunde, seja mais profundo nas palavras. Procure andar com pessoas que conheçam a palavra. Procure estudar. Se você não tem com quem, procure alguém aí na sua região que conheça um pouco mais, que seja sério, para te ajudar a ensinar, a orar com você. Amém? Na próxima aula, eu vou entrar no capítulo 16, nós vamos falar sobre os flagelos, os 7 flagelos. Sabe? Vamos falar um a um, bem especificamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o momento da gente mudar, é agora. Os sinais cada vez mais fortes. Então vamos entender, estamos realmente agradando a Deus ou não? Estamos vivendo dentro dos princípios de Deus ou não? Então faça essa reflexão e que Deus venha abençoando você e a sua família grandemente, em nome de Jesus.